Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à parte 3 da aula 7 da disciplina de análise de variável instrumental, aula sobre análise de variável instrumental com múltiplos instrumentos. O vídeo de hoje então é sobre a parte 3 dessa aula, em que nós vamos continuar nossa discussão sobre como avaliar e interpretar variabilidade nas estimativas de efeito causal fornecidas por diferentes instrumentos, na situação, claro, que nós temos múltiplos instrumentos, utilizando então o teste de Sargan. Na aula anterior, nós falamos de simplesmente avaliar os resultados de cada instrumento individualmente e concluir se havia variabilidade ou não. E na aula de hoje, então, nós vamos ver como fazer esse processo de uma forma um pouco mais formal. Nessa situação, então, pessoal, em que nós estamos avaliando discordância, ou seja, variabilidade nos resultados fornecidos por diferentes instrumentos. Inicialmente, vamos pensar que os instrumentos são estatisticamente independentes entre si, ou seja, que os instrumentos não são correlacionados uns com os outros. Nessa situação, pessoal, como é que nós poderíamos avaliar de forma mais formal essa questão da discordância ou da heterogeneidade? Através de testes meta-analíticos de heterogeneidade. Nós poderíamos calcular a estimativa de efeito causal com base no instrumento 1, a estimativa de efeito causal com base no instrumento 2, 3, 4, enfim, para o número de instrumentos que nós tivermos, e aplicar, então, um teste meta-analítico de heterogeneidade, avaliando, então, a hipótese nula de que não há heterogeneidade entre essas estimativas. Porém, pessoal, é possível que os instrumentos sejam correlacionados. Não é uma regra, mas é possível, por exemplo, que Z1 seja correlacionado com Z2, que Z2 seja correlacionado com Z3 e assim por diante. Nessa situação, então, pessoal, nós não podemos usar testes meta-analíticos convencionais. Por quê? Porque os testes meta-analíticos convencionais presumem que cada observação, no nosso caso aqui, cada estimativa de efeito causal, é independente uma da outra, e no caso aqui, evidentemente que não vai ser o caso, em função da correlação entre os instrumentos. Nessa situação, então, pessoal, ou seja, na situação em que os instrumentos são correlacionados, nós podemos utilizar um teste estatístico chamado teste de Sargan. E a hipótese nula, então, desse teste é que todos os instrumentos fornecem a mesma estimativa de efeito causal, ou, em outras palavras, que não há heterogeneidade na estimativa causal fornecida por diferentes instrumentos. E esse teste, pessoal, ele é amplamente discutido na literatura de análise de variável instrumental, e um outro nome que talvez vocês encontrem esse teste na literatura seja teste de sobre-identificação. Nós podemos, então, implementar, pessoal, o teste de Sargan no Stata como um comando de pós-estimação, comando, então, stat over it. Como que, então, que nós fazemos isso? Nós rodamos a nossa regressão por mínimos quadrados em 2 estágios, que é, então, o estimador que nós estamos enfatizando aqui nessa disciplina. Nesse exemplo aqui, notem que nós temos 3 instrumentos, Z1, Z2 e Z3. Então, nós rodamos esse comando e logo em seguida rodamos o comando de pós-estimação, que vai realizar então o teste de Sargan. E como nós podemos ver aqui nesse exemplo, né, pessoal, o teste de Sargan requer que nós utilizemos a análise que nós chamamos de análise 2. Lá na parte 1 da aula, nós discutimos 2 estratégias para lidar com múltiplos instrumentos. Uma, que nós chamamos arbitrariamente de análise 1, era realizar uma análise para cada instrumento. E na outra, que nós chamamos arbitrariamente de análise 2, é uma análise, então, em que nós analisamos todos os instrumentos simultaneamente, que é o caso aqui da análise quando a gente quer realizar o teste de Sargan. E a gente tem que fornecer todos os instrumentos simultaneamente, justamente pelo fato de que os instrumentos podem estar correlacionados entre si, e na hora, então, de fazer a estimação, o programa consegue dar conta dessas correlações. E como que nós interpretamos, então, pessoal, o teste de Sargan? Quando não há evidência estatística forte contra a hipótese nula, nós concluímos que não há forte evidência que os instrumentos sejam inválidos, que não quer dizer que eles sejam válidos, afinal é possível que nós tenhamos pouco poder, por exemplo, para detectar a heterogeneidade entre instrumentos. E quando H0 é rejeitada, existe evidência que um ou mais instrumentos são inválidos. E lógico, né, pessoal, que essa interpretação requer que todos os instrumentos válidos estimem o mesmo parâmetro causal, e que instrumentos inválidos sejam inválidos de formas diferentes. Como nós discutimos na parte 2 da aula, né, pessoal, tanto instrumentos serem inválidos, quanto instrumentos estimarem diferentes parâmetros causais, pode levar à heterogeneidade entre instrumentos. E, portanto, para que a gente possa interpretar essa heterogeneidade
como uma forma de avaliação parcial dos pressupostos da análise de variável instrumental, nós precisamos simplesmente excluir a possibilidade de que os instrumentos são válidos, mas simplesmente estimam diferentes parâmetros causais. A partir disso, então, a evidência de heterogeneidade só pode existir devido a viés de um ou mais instrumentos. Prós e contras, então, do teste de Sargan, pessoal. Ele permite, então, avaliar parcialmente os pressupostos de independência e restrição de exclusão, e a lógica disso, então, nós discutimos na parte 2 dessa aula, e também permite que instrumentos sejam correlacionados, que seria uma limitação, por exemplo, de nós avaliarmos a heterogeneidade através de testes meta-analíticos convencionais. Uma desvantagem, né, é que ele requer múltiplos instrumentos. Então, numa situação que nós temos apenas um instrumento, não é possível utilizar o teste de Sargan para fazer essa avaliação parcial dos pressupostos, porque ele justamente se baseia na avaliação de heterogeneidade entre instrumentos. Se nós só temos um instrumento, o conceito de heterogeneidade não é nem definido, né? Ele apenas indica se há ou não violação, mas não quais são os instrumentos possivelmente problemáticos. Ele também não quantifica a magnitude do viés. Então, por exemplo, se nós temos um tamanho amostral muito grande, pode ser que o teste rejeite, mas que o viés seja muito pequeno. Ele pode até existir, mas ele pode ser muito pequeno, mas como nós temos muito poder, o teste acaba rejeitando. E ele também tem seus próprios pressupostos, que nós discutimos amplamente então na parte 2 dessa aula, permitindo então a sua utilização apenas como uma avaliação parcial, mas não total, dos pressupostos de independência e de restrição de exclusão. Portanto, pessoal, o teste de Sargan, assim como todas as outras formas de avaliação parcial de pressupostos que nós já discutimos aqui na disciplina, é mais uma ferramenta que é sim útil, mas que não deve ser interpretada de forma dogmática, devido às suas limitações, tanto com relação a não indicar quais instrumentos são possivelmente inválidos e não quantificar a magnitude do viés, como também o fato de que pressupostos adicionais são necessários, como nós discutimos na parte 2 da aula, para interpretar o resultado desse teste como sendo um indicativo de que pressupostos podem estar sendo violados. Na situação com a hipótese nula do teste de Sargan rejeitada, pessoal, nós podemos então fazer algumas análises adicionais para tentar entender um pouco mais o padrão de heterogeneidade nos nossos resultados e possivelmente encontrar formas de obter um resultado um pouco mais robusto. Então, por exemplo, na situação que os instrumentos são independentes entre si, ou seja, que eles não têm correlação uns com os outros, nós podemos fazer análise 1, ou seja, obter uma estimativa de efeito causal para cada instrumento individualmente e comparar então esses resultados. Na situação, por exemplo, em que exista um ou poucos instrumentos com resultados muito diferentes da maioria, esses instrumentos estranhos, provavelmente, em geral, a gente vai suspeitar que eles sejam inválidos. Por exemplo, pessoal, vamos supor que nós temos 10 instrumentos, tá? E 9 desses 10 instrumentos fornecem estimativas de efeito causal que estão entre 4 e 5 unidades arbitrárias do desfecho. E nós temos um instrumento que fornece uma estimativa de efeito causal de menos 10, vamos supor. Então, nós temos 9 instrumentos aqui e um instrumento aqui. É possível que esse um instrumento aqui, que é muito diferente de todos os outros, seja o único instrumento válido? É possível. Mas, se nós formos usar a lógica de consistência entre instrumentos como um critério indicativo de validade de pressuposto, nós vamos então considerar que esses 9 instrumentos aqui, similares entre si, provavelmente são válidos e que esse um instrumento sozinho é inválido. É um pressuposto, a gente está usando consistência entre resultados, como se fosse um proxy, um indicador de validade de pressuposto, e dentro dessa lógica nós chegaríamos então a essa conclusão. E nós vamos explorar isso um pouco mais, pessoal. Ou seja, identificação de grupos de instrumentos com resultados similares entre si. Nós vamos explorar esse conceito mais adiante na aula. Se os instrumentos forem correlacionados entre si, pessoal, nós podemos fazer a mesma abordagem, mas no caso, ajustando a análise de cada instrumento para todos os outros. Ou seja, quando eu analiso Z1, por exemplo, eu trato Z2 e Z3 como covariáveis, conforme ilustrado aqui nesse comando. E por que isso é necessário, pessoal? Por que na situação que os instrumentos são correlacionados, na hora de eu fazer a análise 1, é indicado, é útil que eu ajuste para os outros instrumentos? Para nós entendermos a importância disso, pessoal, vamos olhar aqui para esses exemplos. Olhando aqui para esse primeiro DAC, nós temos 3 instrumentos, Z1, Z2 e Z3.
Notem, pessoal, que Z1 é um instrumento inválido em função do caminho Z1, Z2, W e Y. Z2 é um instrumento inválido em função do caminho Z2, W e Y. E Z3 é um instrumento inválido em função do caminho Z3, Z2, W e Y. Portanto, se eu estimo o efeito causal de X sobre Y, com base em Z1 eu vou ter viés, com base em Z2 eu vou ter viés e com base em Z3 eu vou ter viés. Mas notem, pessoal, que no caso de Z1 e Z3, se eu ajustar a análise para Z2, eu fecho esse caminho que introduz viés nessas análises. E dessa forma, então, nós conseguimos obter estimativas de efeito causal válidas, tanto para Z1 quanto para Z3. Nesse outro DAG, pessoal, nós temos um outro exemplo também com 3 instrumentos, Z1, Z2 e Z3. Notem, então, que Z2 é um instrumento válido, Z1 é um instrumento inválido, porque ele é afetado por Z3, que tem um efeito causal direto sobre Y, e Z3 é um instrumento inválido por ter um efeito causal direto sobre Y. Então, nessa análise, as estimativas de efeito causal obtidas a partir de Z1 e a partir de Z3 vão ser inválidas, e estimativas de efeito causal obtidas a partir de Z2 não. Mas, se eu ajustar as análises usando Z1 como instrumento para Z2 e Z3 como covariáveis, eu vou fechar esse caminho enviesante e vou conseguir, então, obter uma estimativa de efeito causal válida também com base em Z1. O que esses exemplos, então, ilustram, pessoal? Eles ilustram o conceito que, quando os instrumentos são correlacionados e nós temos alguma evidência de que um ou mais são inválidos, é interessante que nós ajustemos um pelo outro, ou uns pelos outros, né, para tentar encontrar instrumentos condicionais. Lembram que nós discutimos instrumentos condicionais na aula 6? Então, nesse primeiro DAG aqui, Z1 e Z3 são instrumentos condicionais, uma vez que a gente ajusta para Z2. Já no segundo DAG, Z1 é um instrumento condicional, uma vez que nós ajustamos para Z3. Então, quando nós temos um instrumento inválido, se ele estiver correlacionado com outro instrumento, esse outro instrumento também vai ser inválido. Então, é interessante que nós ajustemos as análises utilizando um instrumento pelos outros como covariáveis, para que a gente, então, aumente a chance de encontrar instrumentos condicionais. Certo, gente? Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Nos vemos, então, na parte 4 dessa aula. Até lá!